O primeiro direito do homem é o de não passar fome. Frase de Josué de Castro, cientista social, geógrafo pernambucano e ativista pelo combate à fome reconhecido mundialmente. Pois é, ainda nessa temática, eu trago os versos de um outro brasileiro, nordestino, reconhecido mundialmente, João Cabral de Melo Neto, um trechinho aí de Morte e Vida Severina. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome pouco por dia. Então, a gente traz esses assuntos porque o tema hoje deste episódio do nosso Candeeiro Podcast, o último desta temporada, é o combate à fome, né, Rodrigo? É isso. Hoje vamos falar de combate à fome, produção de alimentos, agroecologia, como isso se relaciona com agronegócio, com preservação do meio ambiente. Então, fique conosco, vai ser muito interessante. Eu sou Rejane Negreiro, chefe de gabinete, diretora de comunicação aqui da Funetec. E eu sou Rodrigo Barreto, superintendente aqui da Funetec. Quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Potente, né? A gente tem usado muito essa palavra aqui para a gente falar um pouco do Nordeste, das iniciativas da Funetec, do IFPB e dos nossos outros parceiros. Tem muita coisa boa sendo produzida por aqui para que a gente exatamente possa combater os extremos, né, das mudanças climáticas, para que a gente possa trabalhar prevenção e combate à fome e para que a gente possa trabalhar também com o desenvolvimento, né, das pessoas, das regiões. Enfim, é isso que a gente quer. E para tratar desse tema, uma pessoa bem especial para a gente, né, Rodrigo? Uma pessoa muito especial, uma satisfação enorme recebermos hoje aqui um professor, um mestre da vida, quem eu tenho o privilégio de chamar de amigo, professor Francisco Nogueira, diretor-geral do campus de Souza, do Instituto Federal da Paraíba. Chicão, para os mais íntimos, né, Chicão? Graduado em Medicina Veterinária pela UFPB, mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande, professor efetivo no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Souza, nascido em Jaguaribe, no Ceará, filho do vaqueiro José Nogueira e da agricultora e dona de casa, dona América Butão Nogueira. Não é isso, Chicão? É isso. Então, seja muito bem-vindo a esse espaço, meu amigo. E eu gostaria, para começar, de lhe ouvir um pouco, saber da sua trajetória, ouvir um pouco sobre a história do senhor José Nogueira, da dona América, entender quais foram os caminhos que lhe trouxeram até aqui. Boa tarde. Então, bom dia, boa noite, né? Como é um podcast, as pessoas podem ouvir a qualquer tempo, em qualquer lugar, qualquer momento. Exatamente. Que bom. Que bom que a gente pode ter essa oportunidade de veicular e de levar a experiência para o mundo, né? Uhum. Então, Rodrigo, primeiro, muito obrigado. Gratidão, digo eu, por ter a oportunidade de estar aqui nesse momento, nessa fundação, que para mim também tem um significado não só simbólico, e ao longo da conversa a gente vai tratar disso também. Eu quero tratar desse tema, de estar hoje com vocês aqui, podendo falar sobre o que a gente constrói no mundo, nossa existência no mundo. E aí, Regiane, obrigado pela oportunidade. Você, como sempre, às vezes acredita mais que as pessoas no que você está fazendo. E eu acho que isso é importante para a gente também. Uhum. Então, essa coisa de acreditar, quando vocês me convidaram para vir para cá, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo ansioso, né? E um pouco receoso, mas aqui muito, muito tranquilo e muito feliz de estar com vocês agora aqui nesse momento. Você está em casa. Está em casa. Mas eu não posso deixar, e vocês vão entender por que eu não posso deixar de dizer que eu estou nesse momento ansioso,
faz parte. Claro. Como diria Viviane Moisés, estou vivo, né? Então, assim, faz parte de quem está vivo, né? Sem dúvida. Mas é isso. Rodrigo, eu, vez por outra, por ser diretor de um campus importante, como é o Campus Souza, do Instituto Federal da Paraíba, eu sou convidado a participar de alguns espaços e acaba que a minha história começa a aparecer nesses momentos, né? A minha história, inclusive, foi mote da minha campanha durante a disputa para diretor lá no Campus Souza, né? E eu, às vezes, até me inquieto de falar da minha história, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que falar da minha história é importante, porque existem milhões de outros jovens, né, que, assim como eu, estão ou vêm do lugar de onde eu vim. E que a minha história possa também inspirar outras histórias para que as pessoas possam também acreditar que com elas também pode acontecer o que aconteceu comigo e até melhor, né? Então, assim, hoje eu conto um pouco dessa história com muita tranquilidade, mas já tive muita dificuldade de contar essa história, em função exatamente do lugar de onde eu venho. Eu venho do lugar daquelas pessoas que foram preparadas pura e simplesmente para servir. Meu pai nasce numa fazenda, seu José nasce numa fazenda no interior do Ceará, lá no município de Jaguaribe, numa grande fazenda, num período em que quem dominava e quem mandava no Ceará eram os coronéis. Meu pai nasce numa dessas fazendas, e onde a pistolagem e o crime de pistolagem era algo muito, muito comum. Então, essas fazendas acabavam sendo lugar de muita presença das pessoas que cometiam esses crimes, né? Então, meu pai cresce nesse lugar, um lugar relativamente violento, né? E a mãe dele acaba que cria ele e os outros irmãos quase que sozinha, porque o pai dele vai embora quando ela é muito cedo ainda. O pai dele arranja outra mulher e vai embora. E minha avó, essa história é bem interessante, porque minha avó conta a história de que ela pegou uma espingarda e, enquanto ele saía pela estrada, ela meteu um chumbo nele, né? Botou para correr, literalmente, assim, né? Minha avó já fez a passagem dela, meu avô também, mas, assim, tem essas histórias, né, de quem vive no sertão, né? Então, eu venho desse lugar, do lugar do vaqueiro, de quem nasceu nos currais. Minha mãe, Dona América, filha de um agricultor familiar, tinha uma terrinha lá perto dessa grande fazenda onde meu pai morava. E a história do meu pai e de minha mãe é bem interessante. Eu sou o primeiro filho, eu sou o mais velho. E minha mãe e meu pai, o relacionamento deles não era aceito pela família, principalmente da minha mãe. Pelo pai da minha mãe é branca, do olho verde, né? E meu pai era um negão muito forte, né? Muito bonito, muito mais forte que eu, bem fortão. E meu pai e a família da minha mãe não queria esse namoro. E para meu pai casar com a minha mãe, ele teve que carregar a minha mãe na garupa de uma bicicleta. Mas, Combinaram os códigos, bateu na janela de madrugada, minha mãe saiu do quarto, botou na garupa da bicicleta e foi embora, levou para uma cidade, para Jaguaribe, foi para a casa de uma tia, para ficar na casa da tia até que pudesse se fazer o casamento, né? Então, eu venho dessa história, de uma história de um homem negro, vaqueiro, de uma mulher branca, filha de agricultor, os dois na mesma condição social, mas que por algumas pessoas não era aceita essa união pelo fato de meu pai ser negro. ou seja, um racismo que não era velado, escancarado, Escancarado, né? Assim como a gente exatamente. encontra em vários episódios do dia a dia ainda hoje. E aí, por que é importante contar essa história? Porque isso ainda existe. Nós, em pleno século XXI, não nos livramos ainda desse tipo de racismo e de violência, e que isso faz com que muitas pessoas elas não acreditem, inclusive, nelas mesmas, né? Então, ouvir a história de que, por exemplo, quando eu era criança, porque eu gostava de estudar, eu sempre gostei de estudar, e morando num sítio, ouvir a história de que eu era um negro com alma de branco, era algo que para mim era naturalizado. Só que hoje eu sei o quanto isso
para mim fez diferença, mas deve ter feito muito mais para outras pessoas que internalizaram aquilo e nunca conseguiram superar. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, e a educação que eu tive, a educação me libertou, né, de superar essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que milhares de outras pessoas não conseguiram superar essa situação de violência como essa que eu sofria quando era criança e que a gente naturaliza. Quando a gente é criança, a gente nem percebe que isso é violento, né? E que isso pode nos prejudicar o resto da vida, né? Aí, então, de Jaguaribe, a gente morava em Jaguaribe. Meu pai casou com a minha mãe, depois da história da garupa da bicicleta que eles foram embora. Eles foram morar em Jaguaribe, numa fazenda chamada Melo. Eu nasci lá nessa fazenda, com 3 anos de idade a gente foi para outra fazenda, já no município de Jaguaribara, no Ceará. Era um outro município. E lá foi onde eu cresci, nessa fazenda, chamada Pedra Furada. E sempre lá, ajudando meu pai na lida com gado, sempre acompanhando meu pai, e sendo preparado para ser o sucessor do meu pai no curral. Porque quem é do campo, quem conhece a história de quem cuida de gado, essa história ela se repete, né? Então você tem o pai, que geralmente é o vaqueiro, e o filho vai sendo preparado para fazer a sucessão do pai naquele curral. E tem um rito para isso. Você começa indo para o curral botar bezerro. O que é botar bezerro? Botar bezerro é você abrir o portão dos bezerros, os bezerros estão de um lado, as vacas estão do outro para ser ordenhadas. Então, tua função primeiro é abrir o portão para ir soltando os bezerros à medida que quem está ordenhando as vacas termina a ordenha. Para ordenhar a vaca, o bezerro tem que mamar primeiro. Então, a função do menino é começar a abrir o portão para soltar o bezerro. Quando o vaqueiro pede, bota mais um, aí você vai lá e solta o bezerro. Bota mais outro, aí você vai lá e solta o bezerro. Então, esse é o primeiro rito do menino que vai substituir o pai no curral. Depois ele começa a aprender a ordenhar. E ele vai ordenhar aquelas vacas que já estão no final da lactação, que é para não causar prejuízo na produção do leite. Porque se você não sabe ordenhar e você começa a ordenhar uma vaca, você vai machucar o teto da vaca, então ela vai esconder o leite, ela não vai liberar todo o leite. E a gente, quando criança, que vai aprender a ordenhar, a tirar leite, como a gente chama, você começa pelas vacas que já estão no final da lactação, porque ela já produz pouco leite, não vai causar prejuízo. Né? E aí você tem todas as outras práticas, e isso é um conjunto de práticas que não, cientificamente elas não estão descritas, mas ela é do mundo de quem vive os currais, as fazendas, nos interiores do Nordeste brasileiro. Né? Então, tem todo esse rito para você ir assumindo as responsabilidades e, no futuro, suceder o seu pai, o seu tio, o seu avô, lá naquele serviço de cuidar dos gados, de cuidar dos animais, de cuidar dos currais dos fazendeiros. Né? Então, essa era a história. Com 15 anos de idade, eu conheci uns colegas que tinham ido estudar numa escola em Iguatu, uma cidade que fica a 120 quilômetros da minha, a antiga Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, hoje é campus do IFCE, que tinha internato, né? Tinha moradia estudantil. Essa informação que tinha moradia estudantil é importante, porque quando a gente fala do IFPB, a gente vai trazer isso de volta, né? Então, eu decidi que eu queria estudar em Iguatu. Os colegas estavam lá fazer o curso técnico em agropecuária. O dono da fazenda deu apoio, porque ele queria alguém com mão de obra mais qualificada voltando para trabalhar com ele. Meu pai, receoso, porque ele ia perder uma mão de obra. Eu estava lá para ajudá-lo todos os dias. Eu passava o dia na fazenda com ele, estudava à noite na cidade. E o ponto decisivo dessa história foi minha mãe, né? Então, as mulheres, como sempre, com a sua sensibilidade e a sua sabedoria de mãe, a decisão foi dela. Ele vai estudar, ele quer estudar, ele vai estudar. Pronto. Minha mãe decidiu para eu ir estudar. E foi lá onde, sempre digo muito isso, com muita alegria e muita emoção, porque foi lá onde eu descobri o mundo, né? Um outro mundo para além daquele mundo que eu vivia. Do garoto que tinha vergonha de passar numa padaria para comprar o pão na cidade, para o cara que saiu de casa para morar sozinho no internato com gente que nunca nem tinha visto na vida. Né? E lá foi onde eu fiz o curso técnico agropecuária, e de lá onde eu fui trabalhar depois, aí vim estudar medicina veterinária aqui na Paraíba, fui adotado pela Paraíba em 1998 para vir fazer medicina veterinária em Patos. Eu sou muito grato à Paraíba e
eu já vivi mais na Paraíba que no Ceará. Eu estava fazendo essas contas um dia desses. Falei, caramba, eu já vivi mais na Paraíba que no Ceará. Então, que coisa maravilhosa. Assim, eu sou muito grato ao estado da Paraíba, aos paraibanos e às paraibanas que, por onde eu passei, me acolheram. Então, eu acho que isso é muito importante dizer e registrar, né? Porque, às vezes, a Paraíba também é vítima de muito preconceito, né? Sim. E aí eu vou defender a Paraíba onde eu for, porque é meu estado de coração, foi quem me acolheu, né? Chico, uma curiosidade. Jaguaribara é a cidade que foi alagada, né? Jaguaribara é a cidade que foi construído o açude do Castanhão. Construído o açude do Exatamente. Castanhão. E como é que isso se relaciona com a sua identidade? E onde é que você mora hoje aqui na Paraíba? Hoje, eu vou começar pelo final. Hoje eu moro no assentamento Angélica. O assentamento Angélica é um assentamento de reforma agrária que fica no município de Aparecida. É o município de Aparecida, mas já é a divisa entre Aparecida, São José da Lagoa Tapada e Souza. Fica aproximadamente 25 quilômetros de Souza, 5 quilômetros de São José e 12 quilômetros de Aparecida. Antes de morar lá em Aparecida, eu morei em Souza, na cidade, depois que eu passei no concurso, mas já morei também em Campina Grande, morei em Patos quando eu estudei, morei em Campina Grande, morei em Soledade quando eu fazia o meu mestrado, que eu fazia pesquisa lá em Soledade. Mas quando foi feito o açude, quando foi construído o açude, ele foi começado nos anos 90, foi iniciado nos anos 90 e foi finalizado no final dos anos 90 e início de 2000. Tanto que em 2002 foi o ano que teve uma grande enchente e ele encheu e as pessoas em alguns lugares tiveram que ser retiradas às pressas por conta do volume de água que ele estava enchendo. Então, a época da construção e de toda a intensidade da construção e da ansiedade das pessoas pela mudança, eu estava em Patos, então eu ficava uma parte do tempo em Patos. Sim. Mas ainda hoje eu vou para casa e assim, eu não tenho mais uma conexão com a cidade. Eu vou para casa, eu fico na casa da minha mãe e fico a maior parte do tempo lá. E assim como eu, muitas pessoas também não têm. Porque não é só uma mudança de uma cidade, é uma mudança de relações. Então, assim, aquele lugar onde você cresceu, onde você construiu suas referências, onde você viveu as suas emoções, onde você viveu sua primeira namorada, onde você teve os primeiros desafios da tua vida, ele não existe mais. Sim. Se você quiser viver, revisitar, ele não existe mais, ele não está lá mais. Então, entendendo que nós somos sujeitos territoriais e temporais, nós somos sujeitos de um tempo e de um lugar, não tem como fugir disso, eu perdi o meu lugar de origem. Isso é fato. Eu perdi meu lugar de origem, né? E acaba que hoje meu lugar de origem é a Paraíba, é o município de Aparecida, é o assentamento Angélica onde eu moro. É como eu consigo me reconectar com a minha identidade, com a minha origem, que é a origem de quem veio do campo, de quem veio de uma cidade de interior, né? Mas aquele espaço físico hoje ele está coberto por água, eu não tenho mais essa relação. E essa pergunta é interessante, Rodrigo, porque, por exemplo, eu consegui lidar com isso muito bem porque eu era jovem. Eu tinha, 20 anos, 20 e poucos anos na época, 23, 24. Mas muitas pessoas idosas do município que tiveram que fazer essa mudança, elas anteciparam a sua passagem. Claro, a cultura. Elas anteciparam a sua passagem. Porque o lugar onde elas viram os filhos serem criados, as relações que elas tinham, por mais que você tenha uma cidade que foi estruturalmente construída, planejada, com casas às vezes até melhores para algumas famílias. Mas não carrega o peso da história. Mas não carrega o peso da história, da identidade, dos processos, das relações. Você não tinha mais... Jaguaribara era uma cidade dessa que você passa no interior e as pessoas estão sentadas na calçada às 6 horas, 7 horas da noite esperando o vento Aracati chegar para espantar as muriçocas, né? Que as muriçocas vão embora com o vento que chega, que é a brisa que vem do litoral do Ceará, né? Que é chamada de Aracati. Então isso era algo que para essas pessoas elas passaram a vida toda vivendo isso. Sentada na calçada, conversando, enquanto o Aracati chegava para espantar as muriçocas e amenizar o calor para entrar e dormir, né? E isso foi rompido da noite para o dia, foi quebrado da noite para o dia, né? Então, para muitas pessoas foi um abalo muito, muito grande, né? Além de várias outras questões, mas foi boa essa pergunta, né? Para a gente
trazer essa história, porque eu sou também o que as outras pessoas são. Então, o que essas pessoas viveram, sentiram, sofreram, eu também senti. Exato. Mas o fato da juventude, da mobilidade, da possibilidade de me movimentar no mundo, facilitou para mim. Para outras pessoas, não. Elas foram obrigadas a ir para lá, a irem para lá. E aí isso foi difícil para elas. Pois é, e a gente está falando de uma situação que é uma situação extremamente corriqueira. A gente está falando de expansão, e aqui na Paraíba, diversas regiões e municípios também passaram por algo semelhante. Não, mesmo que não seja com a questão da água, de impacto, mas você tem outras questões voltadas, por exemplo, para a energia renovável. As energias agora, E exatamente. aí você precisa parar para pensar, é renovável até onde, como é que se dá esse processo de expansão, porque você tem usinas que se instalam num determinado município e contrapartidas que precisam ser estabelecidas para que o impacto ambiental e o impacto social sejam o menor possível, e a gente tem isso aqui, Claro. né, de uma forma muito forte. Agora, Chicão, eu estava dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa, se todos os agricultores hoje, familiares do Brasil, formassem um país, seria o 8º país do mundo. Então, é um dado, né, que está no Anuário Estatístico da Agricultura Familiar, que é divulgado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras. E tem um outro dado que chama a atenção, é que a agricultura familiar, de acordo com a CONTAG, responde por 40% da renda da população economicamente ativa, de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Então, a gente tem, portanto, a agricultura familiar sustentando a economia desses municípios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e tua relação também com essa questão rural, porque você mora num assentamento e hoje você está no Campus Souza, e a gente sabe que esse campus, os IFs, de uma forma geral, representam, né, muito, de uma importância absurda para essas famílias que têm muito pouco acesso à educação de qualidade e conseguem enxergar dentro da educação um caminho a percorrer diferente dos pais, por exemplo, que sofrem muito no campo, e a gente tem um estigma, né, é uma luta que é estigmatizada. Então, a gente tem a agricultura familiar respondendo por boa parte dos produtos que nós consumimos. Sim. Né? Se diz que o agro é pop, mas, na verdade, o agri é que é. Né? A agricultura. É feminino. Pois é feminino. É feminino. É a potência do feminino. É feminino, é a agricultura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive para a gente adentrar em projetos que estão dentro, né, da tua área de atuação hoje no Campus de Souza. Perfeito. Tua provocação, Jane, nos remete à possibilidade da gente fazer 10 podcasts desses aqui. Mas eu queria pegar um fio da meada para a gente ir fazendo as conexões com o que a gente está construindo aqui. E eu vou pegar o fio da meada com a provocação do Rodrigo sobre o Castanhão, né? Porque aí isso faz link com o debate crítico que a gente precisa fazer. O Castanhão, ele é um açude que o maior açude da Paraíba é o açude de Coremas. Ele tem 1,2 bilhões de metros cúbicos de água, Coremas Mãe d'Água, né, o complexo das duas barragens, dos açudes. O Castanhão, ele tem potencial para quase 7 bilhões de metros cúbicos. Nossa. Então você tem ali 5 e pouco, 6 Coremas dentro do açude do Castanhão. Quando o Castanhão foi construído, uma das justificativas que foi usada foi do desenvolvimento do território. É para acumular água, gerar água, desenvolver o território com os perímetros irrigados, potencializando a agricultura familiar, as pessoas que ali estão. No entanto, isso era a narrativa. No entanto, o projeto real da construção do Castanhão foi para mandar água para Fortaleza, para abastecer, sobretudo, a indústria e o Porto do Pecém em Fortaleza, né? Então, assim, mandar água para as grandes fazendas produtoras de frutas na Chapada do Apodi, né? Então, assim, quando tu traz esses números, e por que eu estou fazendo a ponte com o Castanhão? Porque realmente o Castanhão, ele poderia, inclusive tem um engenheiro do Denox, salvo engano, Cássio Borges, o nome dele, o engenheiro do Denox, que ele escreveu um livro e ele dizia o seguinte: se o Castanhão, ao invés de ter sido construído
aquela mega obra com quase 7 bilhões de metros cúbicos, ele tivesse sido dividido em 10 ou 12 barragens menores ao longo do rio, você atenderia uma população muito maior e você ainda não necessitaria desabrigar 70% de um município, como foi desabrigado o município de Jaguaribara. E diminuiria o fosso dessa desigualdade social. E você diminui, porque mais gente acessaria a água. E por que esse debate é importante? Porque mesmo com todas as restrições de acesso à água, à terra, à semente, à tecnologia, ainda é esse povo quem produz alimento, ainda é esse povo quem faz a economia girar. Porque projetos como o Castanhão, por exemplo, era para ter essa perspectiva. Só que hoje a gente vai lá, inclusive os mais pobres, os assentamentos, os perímetros irrigados mal estão funcionando. E aí qual é o detalhe? Você não tem você tira pessoas de por exemplo, a minha região é prioritariamente produtora de gado, por isso, dos currais, né, das fazendas. Você desabriga as pessoas por conta da enchente, você tira de lá, coloca num lote para ela fazer fruticultura. Ela não tem experiência com fruticultura. E aí o que acontece? Se não dá certo, de quem é a culpa? Sabe? Então, assim, tem todo o nosso país, e aí acho que é essa crítica que eu quero entrar agora, o nosso país, ele não tem um projeto para o seu povo. Acho que esse é o debate profundo para mim. É um projeto de mercado, não é um projeto social. Ele não tem projeto para o povo brasileiro. E assim, entra governo, sai governo, com todo o avanço que nós temos de 2003 para cá, e vocês entendem o que eu estou falando, né? Nós tivemos governos muito mais progressistas, que incluíam o povo em muitas outras áreas, mas ainda falta um verdadeiro projeto de nação para o povo. E que tem uma verdadeira dificuldade também disso acontecer. É um grande desafio, porque a gente sabe que quando se fala de política, né, e de política partidária, você tem sérios problemas, né, para conseguir unificar os interesses em torno de um interesse maior. Na verdade, os interesses dos partidos, eles são estritamente voltados para, de fato, os partidos e os poderosos, aqueles que estão no comando, né, que os tornam muito verticais e a gente, por exemplo, não tem democracia partidária dentro dos partidos. Esse é um ponto. E aí você precisa de um sistema, você está inserido num sistema de coalizão, onde você precisa dos apoios e você tem, olha para o governo hoje, a dificuldade que o governo tem de conseguir estabelecer uma pauta, levar essa pauta adiante, mesmo que esse projeto seja para beneficiar os mais pobres com políticas sociais e tudo mais. Então, é muito difícil você conseguir avançar nessa política que você propõe, Chicão, diante de um desenho como esse. É um desenho autoritário, é um desenho elitista, e o mercado quem dá as regras, né? É o poder econômico que acaba fazendo o poder político. Sim. É um desenho imperialista, extrativista. Sim. É o neocolonialismo que a gente vive, né? E quando você se propõe, por exemplo, a estabelecer políticas voltadas para o pobre, se cria toda uma narrativa contrária a esse tipo de política. Então, a gente, de fato, tem problemas, né, que estão ali na base para a gente conseguir solucionar o que está na ponta, né? Então, veja só, Jane, nessa reflexão que a gente está fazendo, além de você ter a falta da gente não ter, na verdade, né? A gente não tem um projeto de nação para o povo brasileiro. Né? Primeiro. Segundo, você tem várias estruturas do país a serviço de um projeto que é para atender uma parcela muito pequena da população brasileira, mas principalmente para atender os interesses de grandes investidores internacionais. E aí, quando eu digo estruturas, eu vou te dizer, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, não estou falando do governo, estou no Estado brasileiro, toda a estrutura, toda a máquina do Estado, ela está a serviço da grande produção. Olhando para a agricultura, olha o Plano Safra. São 400 bilhões para a grande produção do agronegócio. Para a agricultura familiar, 10%. Está girando em torno disso do ano passado para cá. Então, você fica em torno de 10%, mesmo a gente trazendo essa informação que ela trouxe no início, que é altamente impactante. Nós seríamos o 8º país se eu separasse só a agricultura familiar. A gente recebe 10% de investimento no Plano Safra, quando comparado ao que recebe o agronegócio. Né? Então, assim, isso o que quer dizer para a gente? É o Estado brasileiro a serviço disso. Você vai para as nossas universidades,
O tema agricultura familiar, e eu vou dizer isso aqui com muita tranquilidade, o tema agricultura familiar ele entra nas universidades muito recentemente. É objeto de estudo da sociologia. A sociologia rural de Campina Grande sempre se debruçou a estudar a agricultura familiar, mas nas universidades de tecnologia, de agronomia, medicina veterinária, zootecnia, que deveriam estar sendo voltando para a construção do conhecimento, para atender essa parcela da população, ela entra muito recentemente. Então, a estrutura de produção de conhecimento e pesquisa, a Embrapa, maravilhosa, um potencial gigantesco, mas só recentemente a Embrapa, e eu estou falando de 2 décadas no máximo, a Embrapa se volta para produzir conhecimento para a agricultura familiar. Aí os bancos, nem se fala. A estrutura bancária nem se fala, né? Você tem uma outra questão relacionada a tudo isso, que é a questão da segurança alimentar. Então, você tem um país que é continental, com muita produção, mas que você não tem essa produção voltada para sanar problemas que são elementares do povo brasileiro. Exatamente. Né? Então, outro dado para aqui para a gente, os dados mais recentes da PNAD contínua em segurança alimentar, dados de 23 agora. Né? Apenas 60,3% dos lares do norte e 61,2% do nordeste têm acesso pleno e regular à alimentação. Ou seja, 40% do Norte e Nordeste não tem acesso. Não tem um acesso ao que é básico e ao que é direito, e você começa o programa exatamente tratando dessa questão, né? Que é um direito humano, um direito à vida e um direito à alimentação. Então, a gente tem vários problemas, mas que a gente também tem muitos esforços, né? Na tentativa de sanar esse tipo de problema, e eu não posso deixar de olhar para o campus, né? De Souza, do IF, PB em Souza, para o teu trabalho, que a gente acompanhou, por exemplo, para formar o projeto, criar o projeto Sementes da Paixão, né? Que é um projeto maravilhoso de resgate e de valorização da identidade do povo rural, né? Dos agricultores locais, mas que você está olhando para frente, para a sustentabilidade desse ecossistema. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho disso para a gente, desse projeto, e do impacto dele para a região e para Paraíba como um todo. E explicasse de onde vem os sementes da paixão. Tá, bom. Então vamos lá. Acho que primeiro, fazendo o link com o que a gente estava conversando, mantendo essa conexão, eu faço essa crítica à universidade, embora eu seja grato à universidade por ter passado pela universidade, ter sido acolhido pela universidade, mas a crítica é no sentido de que a gente precisa sempre melhorar. Né? Então, por que eu digo que recentemente a universidade, eu chego já no campus, mas por que eu digo que recentemente a universidade, só recentemente ela veio se debruçar sobre isso, sobretudo os cursos técnicos? Eu terminei meu curso em 2022, medicina veterinária. Eu fiz o meu estágio no ONG aqui em Campina Grande, o PATAC e a SPTA aqui em Esperança, trabalhando com agricultura familiar. Eu fui defender o meu relatório de estágio. A sala da biblioteca, onde eu fui fazer a defesa, simplesmente não coube, lotou. Todo mundo querendo saber o que danado era essa história que Chico tinha inventado de trabalhar, que era a agricultura familiar. Orientado pela professora Melânia, que maravilhosamente acolheu a minha ideia e a gente conseguiu construir. Então, tu imagina, em 2022, o tema agricultura familiar era novidade no Campus Patos da UFCG. Era novidade. Uma ou outra pessoa conhecia, mas todo mundo queria saber que história é essa que Chico inventou, que foi trabalhar com agricultura familiar, o que é isso, né? Então, só para a gente ter um referencial de como isso estava distante dos centros de produção do conhecimento e formação de pessoas. No entanto, eu tenho a alegria hoje de estar no Instituto Federal da Paraíba, lotado lá no Campo Souza. E eu tenho não só a fé, eu tenho um movimento e faço um esforço, porque eu acredito que os institutos federais, eles têm um papel fundamental em fazer essa correção histórica com a agricultura familiar. Ontem mesmo a gente estava reunido por Meet com todos os diretores de campos agrícolas do Brasil, da rede federal, e a gente vai ter um seminário agora esse ano para discutir a educação no campo, a educação agrícola, né? Inclusive um dos temas vai trabalhar muito a produção de alimentos, porque a gente entende que nós, os institutos federais, pela nossa localização, pela nossa missão, né? Por quem somos, nós temos a obrigação de fazermos essa correção histórica, de trazer a agricultura familiar para o debate da construção do conhecimento e das tecnologias de inovação construídas ali, no diálogo com as famílias,
com as necessidades reais do território, e por isso Semente da Paixão. Semente da Paixão é um termo utilizado pelos agricultores e agricultoras familiares da Paraíba, né? E é específico da Paraíba, porque vocês vão escutar também Semente da Paixão como semente crioula. Semente crioula é aquela semente cultivada tradicionalmente pelas famílias camponesas agricultoras, né? E na Paraíba, pelo movimento que foi feito, a Rede de Sementes da Paraíba resolveu chamar aquela de Sementes da Paixão. Aí tem algumas histórias que são contadas em torno disso, mas uma delas diz que está muito relacionada à história do próprio dote da semente. Porque quando dois jovens iam se casar, um dos dotes era a semente. Levava a semente da outra família para plantar. E essa semente para fazer o seu roçado. E essa semente ia passando de geração em geração. E aí, Jane, é muito interessante essa história da semente, porque ela vem para esse debate da comunicação. Disso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse movimento que se tornou a Semente da Paixão, que é um movimento que a Paraíba encampou e que os outros estados hoje também puxam como semente crioula, aqui no Ceará, Pernambuco, né, as redes de agricultores e agricultoras, ele só ganha essa notoriedade e essa expressão a partir da experiência de valorização da comunicação. E a gente não está falando de qualquer comunicação. A gente está falando de sistematização das experiências das famílias agricultoras, que muitas vezes essas famílias negaram ter essa semente. As pessoas negavam ter. Tem vários relatos de história, por exemplo, que a família recebia a semente do Estado, que era aquela semente que vinha, que o governo comprava, uma semente que não era adaptada àquela região, e aquela semente as famílias não usavam e usavam a semente delas mesmo, plantavam a semente delas. Porque a semente delas era uma semente que vinha sendo cultivada ao longo da história no mesmo lugar. Chicão, isso tem a ver com a sustentabilidade também do homem do campo, porque a gente eu gosto muito de trazer dados para ficar mais fácil da gente ter um entendimento do cenário mesmo. Por exemplo, a gente está rodeado aqui dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você está falando e eu estou olhando para cada um deles. E eu fico vendo, assim, o tamanho do desafio que a gente tem para conseguir implementar isso. Então, a gente tem fome zero e agricultura sustentável, saneamento e água potável, porque tem tantas famílias que à beira do rio não conseguem ter água potável em casa, né, água encanada. Saúde e bem-estar, erradicação de pobreza. Aí a gente olha para cá, trabalho decente, cidades e comunidades sustentáveis, o consumo responsável. Então, assim, a gente está rodeado por esse tema. E tem um dado também da própria ONU, que diz que até 2050, cerca de 77% da população mundial viverá em áreas urbanas. Então, a gente tem aí um esvaziamento também das áreas rurais. E o que me preocupa é isso causar também a falta de investimento e de financiamento de políticas públicas voltadas para o homem do campo. Então, como é que a gente consegue capacitar e como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas estejam ali, dando continuidade a uma tradição que pode ser economicamente sustentável? E aí o Semente da Paixão também entra nisso. Sim, sim. Se eu puder complementar também a reflexão de Rejane, é que a gente tem trabalhado aqui temas de agroecologia, retenção do homem do campo, valorização do homem do campo, produção de alimentos. Eu queria entender, às vésperas da Conferência Climática que a gente vai sediar aqui no Brasil, diante de um dado como esse que a Rejane trouxe, como esse tema da agricultura familiar se relaciona não somente com o combate à fome, mas com a preservação do meio ambiente, nesse contexto de aquecimento global e de, enfim, emergência climática que a gente vive, que a gente está tentando sobreviver. E o que é que o Brasil tem para mostrar na COP30 nesse tema? Vamos lá. Vamos usar isso aqui como roteiro para a gente ir destrinchando cada um de cada um? Brincadeiras à parte. Mas vamos lá. Então, eu acho que tem uma coisa que antecede essa conversa que tem a ver com o que a gente conversou antes, que é, por exemplo, o projeto de nação. Por não termos um projeto... E a gente volta para o tema. Para o povo, por não termos um projeto para o povo brasileiro, o que acontece? Outros projetos, os projetos dominadores da dominação, eles vieram e tomaram conta, né? Hoje, no formato dos investimentos, antigamente no formato das sesmarias, das grandes fazendas, da produção para exportação de açúcar, e aí depois você vem hoje
a partir dos investimentos, das energias renováveis e de outros modelos que estão desenhados aí, mas sempre para explorar o povo. E reza a história de que para dominar alguém, primeiro você precisa dizer para ela que ela é inferior. E destruir a cultura local. Quando você destrói a cultura local, você diz àquela pessoa que ela é menor, Pois é, e aí que ela não eu existe também- para o mundo. Já, que ela a não minha existe fascina pro já dizia mundo. Isso, É, já que- trabalhava isso. Que ela não existe para o mundo. Então, assim, quando você diz que ela não existe para o mundo, então ela se fragiliza e facilmente ela vai ser dominada. O que fizeram com... Porque isso tem a ver, Jane, com a saída das pessoas do campo para a cidade. Como o Brasil construiu um projeto que valorizou muito mais a urbanização e a industrialização num passado não muito distante que o campo foi ficando de lado. E aí eu precisava de quê? De dizer para as pessoas do campo que elas são inferiores, que elas são pobres, que elas são miseradas, que são flageladas da seca, para que elas se sintam inferiorizadas e sejam facilmente dominadas. Isso não é teoria da conspiração, isso é o dia a dia, isso acontece hoje, a todo momento. Né? Todo momento a gente vive isso. Então, morar no campo é concebido pelo senso comum como algo menor que morar na cidade. Verdade. Todo mundo quer morar na cidade, todo mundo quer... A gente tem... E aí eu vou... Joia, se pudesse currículo. Eu vou fazer uma fala aqui que depois eu posso ser condenado por isso, mas, por exemplo, os campos dos institutos federais Brasil afora estão tendo problemas seríssimos de servidores que não querem morar nas cidades do interior. Todo mundo quer vir para a capital. Tem seus objetivos, tal, família, tudo bem. Mas, assim, isso reflete exatamente o desenho de sociedade que a gente construiu, de valores de sociedade que a gente construiu. Então, morar na cidade, morar na capital, acaba sendo um indicador de status. Por mais que você more num lugar pobre, sem saneamento básico, numa casa de periferia de favela, como a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão migrando, Regiane, nesse processo de migração, vão morar na periferia, sem condição nenhuma de viver e de morar. Então, assim, fazer esse processo de recuperação da permanência das pessoas no campo, dos homens e mulheres do campo, continuarem querendo viver no campo, passa por um processo muito forte de discussão da cultura, da identidade, sabe, da história. Se a gente não conseguir, a gente vai falhar nessa tarefa. Porque as pessoas têm que sentir vontade, desejo de viver. A gente tem nesse debate, é muito interessante porque, por exemplo, ele puxa um debate que é a sucessão da agricultura familiar. A gente tem discutido muito a sucessão da agricultura familiar e a gente tem se deparado, por exemplo, por que os jovens não querem ficar na agricultura familiar? Na grande maioria das vezes é porque o trabalho da agricultura, sobretudo familiar, ele ainda é um trabalho penoso. Ele ainda é um trabalho do sol causticante, ainda é o trabalho da ferramenta bruta, manual, da enxada. Então, Baixa infraestrutura. E isso é muito explorado pelo projeto de dominação. Então, ninguém quer se associar com aquilo que é o lugar do sofrimento. Todo mundo quer. Por mais que as pessoas não entendam que essa mudança ela pode ir para um lugar que vai causar muito mais sofrimento, mas ela entende, culturalmente, ela foi preparada para entender que ficar no campo, morar no campo, é lugar de sofrimento. Pois é, e aí os pais que não querem que os filhos deem continuidade à sua saga de sofrimento, né? E que por isso projeta no estudo, de repente, a possibilidade de um futuro melhor. Outro dia eu assisti alguns vídeos em relação exatamente a isso, de filhos que estavam voltando, não aqui no Nordeste, mas em outras regiões do país, porque a internet foi instalada e passou a funcionar naquele determinado ambiente, foi possível robotizar algumas atribuições penosas que eram, né, do humanas, né, e isso facilitou a vida. Então isso promove, traz uma inovação para o fazer desse homem do campo, dessa mulher do campo. O problema é que se a gente não tem acesso ao que é básico, que é a alimentação, por exemplo, como é que a gente pode falar também em acesso a bens como acesso à internet, acesso a robôs que facilitem isso? Então, são tantos esforços que a gente tem para administrar e a condição humana vai ficando
né, de lado. Além do que também isso se relaciona com o próprio advento da chegada da água nas regiões também mais castigadas, digamos assim, no nosso país, pelas crises hídricas históricas que atravessamos, e a transposição do São Francisco também se relaciona com esse processo de retomada dessa identidade, né, Chicão, dessa cultura que se relaciona fortemente com o que a gente entende por agricultura e não por agronegócio, né? Sim e não. É um sim curto, estreito. Por que é um sim estreito, Rodrigo? E aqui a gente está nesse debate, né? Porque a transposição, ela passa por uma faixa de canais e de rios o acesso pela população vai ser uma parcela muito pequena da população. A Jane acabou de dizer que, por exemplo, tem gente que mora na beira do rio e não tem acesso à água potável. Né? Estivemos em Belém. É verdade. E a gente foi conhecer uma região chamada Ilha do Cumbu. Fica a 3 quilômetros da orla de Belém. É relativamente perto. Mas ali as comunidades não têm o básico. Não se beneficiam da água de nenhum... A água está na porta de casa e eles não têm o beneficiamento dessa água, por exemplo. E aí, isso é real Brasil afora. Aí a gente olha para a transposição, não é diferente. Tem experiências fantásticas na não tenho dúvida disso. O que eu estou querendo dizer? Eu estou ampliando o meu olhar. Eu preciso de um projeto maior que a transposição. A transposição, sem sombra de dúvida, ela trouxe para Paraíba, sobretudo, o abastecimento de água para as cidades. Campina Grande ia entrar em colapso, Souza ia entrar em colapso quando veio a água da transposição. Mas do ponto de vista de inclusão, de acesso à água, e aí vamos ao conceito de acesso à água pelas famílias agricultoras do semiárido, sobretudo da Paraíba, a parcela que ela atende é muito pequena, que a gente não pode ignorar e não dizer que atende, porque aquelas pessoas que estão acessando, melhorando sua qualidade de vida, estão produzindo alimento, estão lá, principalmente as que muda completamente a vida das muda a vida das pessoas. Uma cisterna muda não tenha completamente dúvida a vida. disso. E aí você tocou na cisterna, que é onde eu quero entrar agora, que é exatamente isso. A gente tem muitas outras tecnologias, muitas outras possibilidades de captação de água de chuva, estocagem dessa água para ela ser utilizada num processo produtivo, né? Então, assim, e essas experiências estão espalhadas pelo semiárido brasileiro, né? Então, espalhadas pelo semiárido brasileiro, exemplo da cisterna, por exemplo, que a cisterna foi inventada por um agricultor, o Nel, agricultor de Sergipe, que migrou para São Paulo, foi embora para São Paulo e fazia piscina lá em São Paulo. E percebeu que fazendo piscina redonda, as piscinas não rachavam. E o grande problema das cisternas no semiárido, quando existiam na casa do fazendeiro que controlava a água de beber para as pessoas, né? O grande problema das cisternas quadradas é que a pressão da água nos cantos quadrados da cisterna rachava a cisterna com facilidade. E aí, física, né? E aí vamos para o conhecimento, né? A física aí brincando com a gente, né? Aí, né, um agricultor vai para São Paulo, descobre que fazer piscina lá, redonda, pô, o cara disse, eita, isso aqui dá para fazer cisterna lá no meu semiárido. E o cara volta, desenha o modelo da cisterna, começa a construir cisterna, e hoje a gente tem mais de 1 milhão de cisternas construídas no semiárido brasileiro a partir da experiência de um agricultor. E né? você acha que o acesso à água, bem como essa experiência do banco de sementes, que aqui a gente chama de sementes crioulas, mas de fato existem experiências assim em outras regiões e tudo mais, sim. Você acha que isso pode trazer essa emancipação que é necessária para essa família produtora rural, por exemplo, e traz segurança alimentar? Só isso basta? Isso é o começo, é o princípio. Então, por exemplo, se a gente pega que eu vou citar, se a gente pega o movimento da articulação do semiárido brasileiro e da articulação do semiárido paraibano, né? Então, assim, esse movimento social formado por organizações sociais, eles têm na cisterna de bebê uma porta de entrada para um processo de formação com aquela família. E aí é com a entrada, a chegada da cisterna para aquela família, que aí tem todo o processo de construção, tem um curso de formação de gestão hídrica, tem um curso de formação... Então aquilo abre as portas para as pessoas entrarem dentro de um projeto que da cisterna de bebê já se discute a cisterna de produzir, já se discute a barragem subterrânea, já se discute os barreiros
trincheiras, já se discute as sementes, então já se discute a produção de alimentos saudáveis em grupos de mulheres, como por exemplo a experiência do Polo da Borborema. Então, o acesso à água, o acesso à terra, o acesso às sementes, eles são 3 elementos primordiais para a gente superar essa perspectiva. E associado a isso, o acesso à energia, atualmente, né? Com a possibilidade de a gente ter 1 milhão de telhados solares pelo Brasil afora. Por que não? Né? Para que as pessoas tenham sua própria energia elétrica. E isso não só como uma coisa que chega, porque esse é o diferencial dos projetos que os movimentos sociais vêm implementando no semiárido brasileiro. Não é uma construção que chega e é colocada aqui para a família. Tem todo um processo de mobilização, de formação. Lembra que eu falei da história da cultura? Né? Para que as pessoas se sintam parte daquele processo que está sendo implementado. Teve um debate muito interessante ainda, acho que já faz alguns anos, eu não vou lembrar a data aqui, mas houve uma proposta do governo federal de... Vou bagunçar aqui a mesa. À vontade. de implementar cisternas de PVC. Grandes cisternas de PVC, porque chegava com a cisterna, já botava lá e estava tudo massa, beleza. A Paraíba foi um estado que resistiu. A Paraíba não aceitou, o Movimento Social da Paraíba não aceitou as cisternas de PVC, porque ela quebrava exatamente essa dinâmica. Não é só ter a cisterna, tem todo um processo de formação, de envolvimento, de afeto envolvido naquela construção. Muitas famílias começaram a participar a partir da cisterna e daí elas começaram a desenvolver várias outras experiências, com semente, com criação de animais, com estocagem de forragem, com outras tecnologias de água. Então, assim, os acessos, eles são primordiais. Sem eles, também, a gente não consegue avançar. Acesso à água, acesso à semente, acesso à terra. E aí, quando eu falo acesso à terra, eu estou falando de reforma agrária. Acesso a crédito, mais uma vez, acesso a crédito, porque não adianta só a agricultura familiar ter 10% do que tem o agronegócio. E faz tudo o que faz. Então imagina se a gente tivesse o mesmo volume que tem o agronegócio. Que revolução a gente não faria nesse país. Né? Acho que esse debate profundo é algo que a gente precisa ir avançando, entendendo que, por exemplo, nós já temos experiências, Rodrigo, que podem ser referência para esse avanço. Só que muitas vezes elas não são reconhecidas, elas são negadas. A gente está num movimento agora, por exemplo, de modelos de cultivo de agroflorestas, né? Que é você poder produzir alimentos sem precisar degradar o bioma, sem degradar a caatinga, por exemplo, que já sofre com desertificação, que são desenhos fantásticos, que você pode produzir alimento e manter a cobertura vegetal. Estocar carbono, olha o debate aí, né? Estocar carbono, produzir comida, estocar água, usando tecnologias simples, usando as tecnologias que a natureza e a ecologia de cada ambiente oferece. E aí é nosso papel, enquanto Instituto Federal, entender esse movimento, sistematizar, ler esse movimento, sair do pedestal do sujeito que é cientista, que vai levar a solução para os outros e construir com as pessoas essa solução. E as sementes vêm nesse movimento. As sementes vêm nesse movimento porque cada sementezinha da agricultura familiar, cada sementinha de milho que a gente consegue reproduzir, ali não é só uma semente que vai germinar uma planta de milho. Ali tem centenas de anos de história, de conhecimento, de sabedoria, de aprendizado, de sofrimento também. Muita gente sofreu, muita gente inclusive morreu e foi morta, para que hoje a gente pudesse ter assentamentos de reforma agrária na Paraíba, as pessoas acessando terra, para que a gente tivesse sementes da paixão. Então hoje para o Instituto Federal da Paraíba, e aí na condição de diretor do Campo Souza, poder captar recurso e junto com essa fundação, né, desenvolver um projeto que na sua essência traz o reconhecimento da identidade de um povo, né, naquele elemento que é essencial para fazer a agricultura, que é a semente, isso não é algo pequeno, isso é algo grandioso e é gigantesco. E o IFPB precisa, sabe, fazer mais e mais isso, porque esse é o caminho para mim da saída, porque nós vamos estar primeiro valorizando as pessoas. Nessa história da sistematização das sementes, da comunicação, Regiane, quando eu falava no início, a gente viu experiências, por exemplo, de famílias agricultoras que tinham vergonha de dizer que tinha semente. Quando elas pegaram lá o boletinzinho delas, bonitinho lá, o candeeiro que eu falei para vocês lá da ASA, que tinha a foto dela, que tinha a historinha dela,
Poxa vida, tinha gente que se emocionava e chorava, porque nunca tinha se visto numa foto, num jornalzinho, com a sua história, e de saber que a sua história ia ser importante para um agricultor lá do Ceará, lá do Piauí, ou mesmo de outro município da Paraíba. E esse movimento de afetar, de elevar a autoestima das pessoas, faz com que ela queira cada vez mais participar, faz com que ela queira cada vez mais se envolver nesse processo. Então, assim, a gente tem uma riqueza maravilhosa. Na minha sala de aula, eu digo sempre, no curso de agroecologia, eu digo sempre assim, ó, Paraíba, vocês precisam conhecer. A Paraíba é referência no Brasil nesse debate da agroecologia, da agricultura familiar e da convivência com o semiárido. Me permita, só para fechar essa reflexão sobre a semente, olhando de novo para os quadros aqui. Estamos falando de mudança climática, né? Aquecimento, tal, aquece, esfria, tal. É fato que a gente tem uma mudança. E isso aí os agricultores e agricultoras já sentem todos os dias. A mudança está posta. Qual é o impacto disso? O que a gente vai fazer com isso? Eu não sei. Mas aí eu vou lançar uma hipótese, uma pergunta hipotética. Quem é mais fácil de sobreviver numa condição de mudança climática, de aquecimento? Uma semente de uma planta que passou 100 anos ou mais sendo cultivada no semiárido, ou uma semente de uma planta que foi desenvolvida agora para ser cultivada aqui, né? Então, a ecologia, a biologia vai dizer para a gente que a coevolução ela é essencial para que os seres vivos se adaptem e convivam melhor com o lugar. Então, tem uma semente que vem nessa trajetória de coevolução. Professor, você está negando a tecnologia? Não, não é isso. Eu estou falando que a gente tem outra coisa que pode ser trabalhada e que pode ser a diferença, exatamente, nessa mudança que a gente precisa, sabe? Sobretudo olhando para esses elementos que a gente colocou aqui. E aí eu quero aproveitar, né, esse tema e essa deixa, porque recentemente nós celebramos o centenário de Elizabeth Teixeira, né, o símbolo da luta por direitos humanos, direitos dos trabalhadores no campo. Ela que viveu uma vida, né, penosa, que passou anos longe, viu o marido ser assassinado, passou anos longe da família, dos filhos, para sobreviver, e que depois volta se transformando aí nesse símbolo contra o coronelismo, esse mesmo coronelismo do qual você citou, professor, né? E ela passou décadas de muita perseguição, de muita luta, né? E que é uma referência nesse sentido e que a gente não pode deixar que se apague, né? Porque essa história de luta, ela precisa nos inspirar a querer mudar essa rota, né, Rodrigo? Sem dúvida, e assim, Chicão, eu não posso deixar também de falar sobre a satisfação que é para nós gerenciarmos aqui na Funetec um projeto que constitui as bases do que a gente acredita para um futuro sustentável no nosso país, né? Então, para nós aqui da Funetec é um privilégio contar com a gestão administrativa e financeira desse projeto. O projeto Sementes da Paixão, eu espero que iguais a este venham muitos outros, né? Mas a semente que nós plantamos, né? Para manter no contexto. Eu queria te ouvir rapidamente, até para que a gente possa inspirar os outros institutos, os outros parceiros que nos ouvem, os fomentadores, os investidores desse processo, sobre o desenrolar desse projeto em números, como se dará, quais são as sementes que estão sendo manejadas, como se dá esses bancos de sementes, como eles se espalham pelo Estado. E como a própria Funetec pode ajudar em todo esse projeto, né? Maravilha. Me permita antes eu fazer só um contexto de onde nasce realmente esse projeto, né? Acho que é importante a gente pontuar que o projeto, esse recurso ele é captado no MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, a partir de uma movimentação de um parlamentar da Paraíba, acho que isso é importante também registrar. Por favor. O padre Luiz Couto, né, faz esse movimento de colocar emenda parlamentar lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a gente vai através de um processo chamado TED, né, e consegue captar esse recurso, e nesse movimento de uso desse recurso, a gente tem a alegria de ter a Fundação, a Funetec, como a organização parceira nessa gestão do projeto, né? Então, essa fase também é importante, porque ele não cai do céu, é uma construção, né? Junto com o governo que
que realmente tem compromisso, por mais que tenha muitos desafios, mas a gente tem compromisso com a agricultura familiar, é desafiador, a gente sabe disso, e estamos aqui para superar esses desafios, né? Então o projeto hoje, ele está desenhado, essa primeira etapa do projeto, ele ainda está na fase de seleção de equipe. A gente no campus, nós estamos entrando em férias dos docentes então, e dos discentes, dos estudantes, então a gente só vai iniciar realmente esse projeto no mês de abril. Ele metodologicamente está desenhado para ser construído com os agricultores. Então, por exemplo, quais sementes nós não definimos ainda. Vai ser definido a partir do momento que a gente tiver as comunidades que vão participar, porque essas comunidades são quem vão dizer quais sementes elas querem cultivar. Maravilha. Acho que é a primeira questão, assim. Nossa função foi garantir alguns desenhos, por exemplo, a gente vai ter a recuperação de 3 bancos de sementes e a construção de mais 3 bancos de sementes. O que são os bancos de sementes? São estruturas onde as pessoas colhem a semente e depositam essa semente naquele banco para que ela fique guardada, preservada, cuidada, para no próximo ciclo chuvoso ela ter semente naquela hora. Por que o banco de semente é importante? Porque dá autonomia para os agricultores. Se vocês forem escutar os agricultores, vocês vão ouvir muito do tipo, a semente do governo só chega atrasada, a semente do Estado só chega atrasada. Porque a semente que o Estado muitas vezes oferece, os estados brasileiros, geralmente ela não consegue coincidir com a quadra invernosa. Porque nós estamos no semiárido, nossa quadra invernosa ela é irregular. Pode chover hoje 50 milímetros, pode passar 15 dias sem chover, daqui a pouco chove 100 milímetros de novo. A irregularidade é a única certeza das chuvas no semiárido, né? Então, assim, mesmo um período chuvoso, como a gente diz, um período chuvoso bom, com uma incidência pluviométrica boa, ela pode ser irregular. E isso pode comprometer o cultivo. Então, ter a semente estocada na comunidade, na família, é fundamental, porque dá segurança para ela. Então, por isso dos bancos. A gente também, nesse movimento, está implantando 6 experiências de multiplicação de sementes com irrigação. E aí a gente volta mais uma vez aqui para os quadros que Regiane mostrou aqui para a gente, porque nós não estamos falando de qualquer irrigação. Nós vamos fazer irrigação utilizando somente energia solar. Serão bombas ligadas diretamente em placas solares, que não precisarão estar ligadas à rede, que não vai ter conta de energia, que não vai ter custo para esse agricultor, né? Então a placa solar vai estar lá instalada junto com a bomba e ele vai irrigar o campo do roçado dele, de milho, de feijão, e vai produzir essa semente para a gente... para ele ter essa semente no banco de semente, e nossa ideia é futuramente a gente construir capacidade e potencial de que esses agricultores possam, inclusive, comercializar essa semente, como já foi feito no passado não muito recente, através do Programa de Aquisição de Alimentos, do PAA. A gente já conseguiu mobilizar os agricultores da Paraíba e eles venderam as sementes deles para o PAA. E o PAA distribuía essas sementes para os bancos de sementes da Paraíba. E como no sertão, lá no território onde nós estamos, além de ser uma região que tem uma pluviometria relativamente alta para um semiárido, a gente ainda tem, em algumas áreas, a água da transposição e temos muitos açudes que podem ser explorados como fontes de irrigação, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de produzir semente, e o nosso desejo é tornar o nosso território fornecedor de semente para outros territórios da Paraíba que, porventura, tenham dificuldade, tenham perdido sementes, alguma coisa desse tipo. E, recentemente, a gente está abrindo um diálogo com o Polo Sindical da Borborema aqui, porque eles têm uma fábrica de produção de milho, de derivados de milho não transgênico, né? De flocão de milho, que é o flocão da paixão. Não sei se vocês já viram, existe o flocão da paixão, né? Que é feito com milho produzido com a semente da paixão. E a gente está abrindo um diálogo na continuidade, não desse projeto, mas na continuidade de outro, para que a gente possa, nesse movimento, ser fornecedor também do milho para essa fábrica de milho que tem aqui na região de Lagoa Seca, né? Entre Lagoa Seca Lagoa Seca e Esperança ali, né? São Sebastião da Lagoa de Roça, quase que não lembrava do nome. Para que a gente possa o sertão possa ser fornecedor dessa matéria-prima e a gente ampliar a oferta de flocão da paixão, para que as pessoas também possam ter o prazer e a oportunidade, a possibilidade de consumir um alimento que é tradicional nosso já, o flocão, mas que você só consegue comprar de uma grande indústria. Você só consegue botar dinheiro numa grande indústria. A gente quer construir a possibilidade de a gente poder comprar
o flocão para fazer o nosso cuscuz sagrado de todo dia dos agricultores e agricultoras familiares que produzem com a semente da paixão. E veja, a gente está falando de vida, que é o oposto de seca, né? Então, tudo isso levando a essa efervescência de vida a partir de um projeto desse, a partir do conhecimento local, a partir da pesquisa, a partir da ciência, a partir da educação, né? Então, as coisas podem trabalhar juntas pelo desenvolvimento, né? Agora, a gente está falando de semente da paixão, mas eu percebo que a paixão, ela te move, né? Ah, sim! Com certeza, Regiane. Assim, paixão por tudo que eu faço. Assim, eu aprendi que a gente precisa realmente na vida ter coisas para pessoas, processos, objetos para se apaixonar. Se não te move, se não faz teu coração acelerar, se não abre o teu sorriso, cuida em fazer outra coisa, porque realmente não está legal, não é por aí. Eu sei que não é tão simples assim, isso não é papo de coach barato, né? Então, mas assim... É um propósito. Mas é um propósito, Jane. Então, assim, isso me permite fazer uma reflexão que eu tenho colocado sempre, por exemplo. As pessoas às vezes me perguntam por que eu estou diretor de um campus, como o Campus Souza, que vai fazer 70 anos esse ano, está completando 70 anos, na situação que está, com uma situação bem difícil, que a gente, quem conhece, tem visto a situação do nosso campus, com restrições orçamentárias gigantescas. Todo dia você acorda, abre o WhatsApp aqui e já fica naquela ansiedade. Qual é o problema que vai vir? É o transformador que estourou, é a água que faltou, é o ônibus dos alunos que quebrou, é o forno do refeitório que não tá funcionando. Mas, ao mesmo tempo, não vou dizer que isso não afeta, isso afeta a gente muito. Mas, ao mesmo tempo, me move fazer o que eu faço todos os dias. Porque, assim, eu estou trabalhando para entregar, devolver para o mundo, para outras pessoas, aquilo que o mundo me deu. Que foi a oportunidade de ter uma educação de qualidade, de me tornar um sujeito melhor enquanto ser humano. E a luta para manter a nossa escola funcionando, eu digo sempre, não é só pelo salário, eu poderia estar em casa muito tranquilamente. Mas eu acho que eu tenho uma obrigação, como ser humano, como existência no mundo, de poder contribuir para que outras pessoas acessem o que a gente acessa. Por exemplo, a nossa escola, nós temos uma moradia estudantil que nenhuma outra tem da Paraíba, nenhum outro campus do IFPB tem uma política estudantil como a nossa de moradia, onde moram 60 meninos e 40 meninas. Alguns até menores, mas que se não fosse a moradia estudantil, não estavam lá porque as famílias não deixavam ir estudar. E que foi algo que você se beneficiou. E que é algo que eu só estou aqui hoje porque eu tive uma escola que me ofereceu essa moradia. Então, assim, eu me sinto na obrigação, enquanto sujeito, enquanto ser humano, de devolver aquilo que eu recebi. Me dá trabalho, é difícil, não tenha dúvida disso, gente. Mas na vida não tem nada fácil. Tudo tem que ter um movimento, tudo tem que ter uma energia, tudo tem que ter, sabe, essa potência de agir, como diria Nietzsche, né? Então, assim, essa potência de agir é o que me move. E eu acho que, assim, não só a escola, mas eu estou na escola, mas ao mesmo tempo vocês percebem que eu estou com o pé nos movimentos. Eu estou falando dos movimentos, eu estou trazendo os movimentos sociais, eu estou trazendo as experiências do povo para dentro. Porque foi muito importante para mim também, quando eu terminei a faculdade, ir trabalhar nos movimentos sociais. Porque foi onde eu me encontrei, me entendi como sujeito do lugar que eu vinha. Foi onde eu aprendi que eu tinha que valorizar o lugar de onde eu vinha. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu era do sítio, que eu era matuto. E aí eu conheço homens e mulheres maravilhosos, com experiência, com conhecimento, com sabedoria, que eu acho que no futuro, até deixo como uma proposta da gente no futuro trazer para essas pessoas e suas experiências para um debate desse. Eu acho que isso é fundamental, porque uma coisa sou eu falando, outra coisa é as pessoas chegarem aqui para contar suas histórias, né? Então isso foi fundamental para mim e alimenta a minha paixão pelo que eu faço, pela vida, pelas pessoas, pelo mundo. E sua história nos move, nos inspira, né, Rodrigo? A gente sempre fala muito disso aqui e eu acho que é nisso, nessa corrente que a gente vai fazendo cada um com um pouquinho ali, fazendo um pouquinho, acho que a gente vai ajudando a mudar realidades. E se não dá para mudar o mundo, a gente muda primeiro ali, né? Pelo menos o nosso território, enfim, esse cenário mais próximo. Que eu acho que aí devagarinho a gente vai conseguindo também promover transformações que são necessárias.
Agora, Chicão, conversa maravilhosa, mas precisamos... Acho que já estouramos. Está chegando a hora de partida, mandando peito, vai lá no clima do carnaval. Mas a gente vai agora para a nossa dica cultural. E eu queria muito te ouvir. Qual a sua dica? Eu queria muito lhe ouvir para além da dica, Chicão, porque eu sei que você também é poeta. E acho que a gente não pode encerrar esse episódio sem lhe ouvir declamar. Até porque é o desce, né? Para a gente fechar com chave de ouro, nos brinde. Poesia? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos mudar a dinâmica. Você tem alguma dica para dar ou você vai só... Tenho, eu posso Vamos fazer recitar o e ter uma seguinte, dica. Você dá a dica, Rodrigo dá, eu dou, e a gente termina com sua poesia. Ótimo. Combinado? Combinado. Porque aí não tem pra ninguém. Não, assim, a gente poderia várias dicas, mas teve um filme que eu vi e que é um filme que de repente me tocou muito porque eu me vi muito nele, né? Que é o filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então eu acho um filme que conta a história do vaqueiro, mas conta a história também da resistência, conta a história de mulheres também, das mulheres resistentes no semiárido. É um filme intenso, às vezes triste, mas que para mim mudou muito a minha forma de me ver como sujeito no mundo. Então Deus e o Diabo na Terra do Sol é a minha dica para vocês. Que maravilha. Então vou pegar o gancho, vou continuar no cinema nacional também. Eu tenho 2 filmes para indicar. Um deles é o Cabra Marcado para Morrer, Maravilhoso. do Eduardo Coutinho. Você falou no centenário de Elizabeth Teixeira, Regiane, acho que não há momento mais oportuno para nós trazermos essa obra-prima do nosso cinema também. A discussão, né, a história de um assassinato, né, de um líder camponês na Paraíba, mas que se desdobra realmente numa história de força e de potência feminina na pessoa de Elizabeth Teixeira, em tempos de Ainda Estou Aqui, de Eunice Paiva, e de toda essa reflexão que foi reavivada a partir desse, e mais essa obra-prima do nosso cinema. Acho que Cabra Marcado para Morrer também compõe esse mesmo contexto e também precisa ser ressaltado, reverenciado por nós. O segundo filme, Chicão, é um filme mais recente agora, 2024, que chama Mais Pesado é o Céu. É um filme do Petrus Cariri, Sim. que conta com Matheus Nachergali como ator principal. E é um filme que trata exatamente... Do Castanhão. A gente não é muito de dar spoiler, mas... se trata da saga, né? Da saga de 2 pessoas que têm como pano de fundo em comum a história de uma cidade que já não mais existe. E, por ocasião, se trata, de fato, da história de Jaguaribara. Exatamente. Perfeito. Acho que isso se mesmo, relaciona muito com o que a gente discutiu É isso aqui. mesmo. Perfeito. Pois é, eu vou mudar um pouquinho a temática, mas eu acho que a gente está falando... A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? De afirmação, de reconhecimento, de busca por recursos para que a gente possa ter o básico. E eu acho que um recurso que não pode faltar é a nossa humanidade. Mas em tempo de grande polarização e em tempos em que o mercado ele dita a regra do jogo e muitas vezes do poder político, a gente precisa combater o ódio, né? Então, e como é que a gente entende esse ódio, né, que é alimentado diariamente pelas redes sociais, por meio da intolerância, por meio de ações que são corriqueiras nossa no trânsito, né, nossa impaciência com o outro. Então, tem um livro que eu gosto muito, ele reúne uma série de escritores, e eu trouxe aqui para a gente, que é Ética e Pós-Verdade. E tem um artigo do Christian Dunker, ele é psicanalista, e ele trata desse ódio dentro desse universo de pós-verdade, ou seja, pautado pela emoção e não pela razão. E ele fala muito sobre isso, né? E tem um trechinho que eu separei aqui, que eu acho muito bacana e que eu queria trazer, que ele diz assim: ora,
como a gramática, e ele fala da gramática social, que liga as pessoas, é esta da esquizoparanoia, dividir para perseguir e perseguir para dividir. A solução prevista é o choque de massas, né, de massas vocais, de várias vozes, né, que não estão dispostas à escuta, mas à dominação pelo eco. E eu acho que corrobora também com aquilo que você nos traz, Chicão, da história da dominação, né, pelo apagamento cultural. Eu acho que a gente precisa olhar para essa questão, se entender como sujeito, entender como é que a gente é cidadão nesse mundo para que a gente possa, de fato, lutar a boa luta pelos direitos, o direito à água, o direito ao alimento e o direito à vida. Então, eu acho que eu deixo essa reflexão e trago essa sugestão de literatura, ética e pós-verdade. E aí tem vários outros autores, mas Christian Dunker, ele traz uma reflexão pelo lado da psicanálise, né? Então, eu acho muito bacana entender esse fosso que a gente esse balde que a gente traz, que carrega tantas coisas, né? Para a partir daí a gente entender onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, como sujeito, mas principalmente como sociedade. É essa sociedade tão dividida, tão desigual que a gente quer? Ou a gente quer, de fato, um mundo mais pacífico, onde a gente possa coexistir nas nossas diferenças? Acho que é por aí que a gente tem que pensar. Maravilha. Que negócio, hein? E antes do seu poema, eu quero muito agradecer. Obrigada, professor, por ter vindo de Sousa para cá, sair do sertão no litoral para participar dessa conversa com a gente. É sempre um prazer imenso, né, Rodrigo? Obrigada. Obrigado, professor. Rodrigo é Tiete. Todos nós somos. Somos, é. Acho que é importante isso. Assim, antes da poesia, eu acho que tem uma coisa que a gente foi falando e foi ficando alguns elementos, mas eu queria colocar só uma coisa, por exemplo, do projeto que a gente está trazendo. E se você percebe, dentro do processo metodológico dele, ele vai vencendo algumas das lacunas que a gente estava falando, por exemplo. Então, veja que a gente estava falando que o apagamento cultural era um problema. Nós estamos trazendo a semente, a história das pessoas, a sua cultura, o sabor do milho que ela planta está lá, né? Nós estamos falando do trabalho penoso, nós estamos falando de usar energia solar para melhorar o trabalho das pessoas, porque nesse projeto eu vou ter um kit de uma roçadeira a combustão, costal, eu vou ter um tratorzinho pequeno para os agricultores trabalharem também, e agricultoras, que vai diminuir o esforço do trabalho. Então, assim, vejam que o nível de complexidade do projeto ele não é só um conjunto de transferência de conhecimento de tecnologia, mas ela vem aliado a estratégias de superar as lacunas que a gente estava colocando aqui. E, para mim, é central a perspectiva eu não diria do resgate necessariamente da cultura, mas da construção de uma cultura que permita as pessoas realmente se identificarem com o lugar onde elas estão. Porque é importante dizer, o campo não é um lugar só de produzir commodities e dinheiro. O campo é um lugar para se viver. E as pessoas precisam ter condição de vida no campo. O Estado precisa dar condição de vida para as pessoas no campo. Minha filha, por exemplo, estuda numa escola no assentamento de reforma agrária. Ela tem 8 anos de idade. No assentamento que ela mora tem uma escola. Ela não precisa se deslocar para ir para a cidade estudar. Mas muitas crianças não têm essa oportunidade que ela tem. Tem que se deslocar, tem que andar. Então, assim, não dá para a gente esquecer disso. Assim. E a gente precisa essa perspectiva da cultura que passa por esse processo de comunicar, de trazer essa nova ideia, essa possibilidade. Né? Então, assim, morar no sítio, para mim, não é necessariamente morar no campo, morar no assentamento, não é necessariamente uma opção estética, mas é uma opção de vida. É me conectar, é acordar de manhã cedinho, botar uma caneca de café e ir ver a horta, ver os animais, ver se a irrigação deu certo, se tem algum problema, como é que tá. Isso me energiza para que eu possa passar o dia todinho resolvendo problema lá no IFPB. E me faz com que eu passe todos os dias pelas estradas por onde eu passo, veja os jovens, veja as casas das pessoas e diga, poxa vida, eu tenho que continuar, porque tem gente aqui ainda que não conseguiu chegar minimamente onde eu pude chegar. Sim. Então, minha jornada ainda não para por aqui. E passa pela construção da cultura que eu neguei durante muito tempo.
Durante muito tempo eu tive vergonha da nossa cultura. Eu tinha vergonha de escutar a música do violeiro, eu não gostava de cordel, eu não sabia, né? Não valorizava a nossa poesia metrificada e rimada. Quando eu me descubro como sujeito desse lugar, eu falei, puxa vida, como é que eu passei a vida inteira perdendo isso? E aí ressignifica isso e passa a inspirar pessoas. Exatamente. Professor, obrigada. Deixa eu só aqui agradecer ao pessoal que está acompanhando o podcast com a gente e deixar um recado, né, Rodrigo? Para você curtir, para você compartilhar, para você salvar o episódio. Você pode assistir de qualquer lugar, para você seguir a gente no YouTube, no Spotify. E fazer o quê? Compartilhar, balançar o sininho, dar 5 estrelas. Curta a gente, por favor. Chamar mais gente para ouvir essa riqueza aqui que a gente produziu. E ajuda a gente. Esse é o episódio, é o último episódio dessa primeira temporada. A temporada de estreia do Candeeiro Podcast. E a gente vai preparar uma segunda, claro, com muito carinho para você. Então pode aproveitar e mandar sugestões para a gente. E antes de ouvir Chicão para terminar, eu queria fugir um pouquinho do script. Eu sei que a gente já estourou todos os tempos, a gente já estourou tudo. Mas eu queria aproveitar a ocasião do último episódio dessa primeira temporada para agradecer a você, minha amiga. Obrigada. Agradecer a você por ter topado essa jornada, agradecer a você por ter emprestado a sua categoria, a sua experiência, o seu profissionalismo para esse projeto. Acho que a gente não poderia terminar de forma melhor essa primeira temporada e me sinto aqui, enquanto superintendente da FUNETEC, próximo do nosso propósito, próximo da nossa missão a partir de mais esse projeto. Então, muito obrigado. Desculpe pelas inúmeras gafes, as falhas, as questões que a gente teve que corrigir nesse processo, mas muito obrigado por tudo. Obrigada, Rodrigo, pelo reconhecimento, pela valorização que você atribui, né, ao trabalho da comunicação. E eu estendo esse agradecimento à minha toda equipe, a equipe, né? É uma comunicação robusta, aguerrida, Renato, Ana Cláudia, o Wendel, que é nosso estagiário, enfim, são pessoas que, de fato, se debruçam, acreditam no nosso propósito, estão aqui vibrando com a gente. É isso. Obrigada. Por nada. Chicão, todo seu Com pra gente você, terminar. a poesia do professor Chico Namiro. Certa vez ouvi dizer que a seca no sertão causa mais desolação porque a cerca está presente, servindo como corrente que impede o povo de entrar na terra para trabalhar e ter água de beber. Já sem ter o que comer, o sertanejo padece, só lhe resta fazer prece, pedindo a Deus para chover. Mas é bonito de ver quando a corrente é quebrada e o povo com sua enxada, tirando da terra o pão, inova, faz invenção, adapta para conviver, constrói seu próprio saber para seu sustento ganhar, sem precisar mendigar, pois maneja com destreza recursos da natureza para bem viver no lugar. Viva o povo sertanejo, viva o povo do semiárido. Beijo, pessoal. Até a próxima temporada.